Então vamos lá? Bom, nos últimos dias eu tenho visto uma discussão que está crescendo em todas as redes sociais de pessoas dizendo que a inteligência artificial ela pode causar desemprego em massa e em breve a gente pode começar a ter problemas reais associados a ela. Antes de mais nada, que é um Sardinha Raiz, já deixou o like na confiança antes mesmo do vídeo começar. Se você não é um Sardinha Raiz, segura sua mãozinha, considera deixar o like, se inscrever aqui nesse canal, se o vídeo te agregar, né? Não dá pra gente descartar completamente essa discussão, mas eu quero trazer aqui pra vocês um ponto de vista interessante a respeito disso e também meus próprios medos, né? Mas antes disso, eu acho que a gente poderia mostrar uma parte do como que essa discussão começou e o porquê que ela é tão específica, né? Pra isso, eu vou pegar a foto aqui do nosso querido Casimiro, bonito, um homem que vocês sabem bem apessoado, né, Casé? Sim. E olha só o que eu vou fazer, né? Transforme essa foto em um desenho no estilo Pixar. E aí você vai perceber aqui que rapidamente, né, ele vai conseguir gerar esse desenho aqui de uma maneira muito específica. E é interessante porque não leva nem, sei lá, 2 minutos para produzir uma imagem. Isso já está disponível, né, no ChatGPT. E olha só, já gerou aqui o Kazé no estilo Pixar. E ele poderia fazer da mesma forma se você pedisse, pinte ele como se fosse o Van Gogh. E ele consegue fazer o Kazé como se fosse, que é óbvio que ainda em versão digital, mas se você associar isso aqui com algumas máquinas de impressão que já estão disponíveis, por exemplo, você conseguiria fazer isso com óleo sobre tela. Conseguiria fazer um IA pintar realmente um quadro em óleo sobre tela. É um pouco assustador. Aqui agora temos o Kazé. Ficou diferente. Mas isso aqui você pensa, pô, Raul, tá roubando o emprego dos ilustradores, né? É um fato. É claro que para o usuário comum não. O usuário comum não ia contratar um ilustrador. Mas muitos casos onde uma pessoa precisaria contratar um ilustrador, ela consegue substituir isso aqui. E aí, eu tava vendo isso aqui e achei exagerado, né? No momento que me disseram que isso aqui poderia roubar os empregos dos ilustradores. Eu tava achando isso até eu descobrir uma coisa. Vamos supor o desenho animado, o Caillou. Você lembra o Caillou? Eu tenho só 4 anos. Vamos supor o seguinte, se eu pegar essas ilustrações aqui, então eu pego essas referências e subo, dando pra ele mais ou menos o estilo que essa pessoa desenha. Olha só, então eu vou criar o estilo de desenho. Vamos supor que eu quero, em vez de contratar um ilustrador, eu faço isso e falo, crie um garoto baseado nessas imagens, mas com cabelo e com um gatinho brincando no parque. E agora, não só uma imagem baseada, né, nos inúmeros dados que ele coletou ao longo dos anos, mas ele também consegue fazer imitando o estilo de um artista específico, né, o que é muito complicado. Então, se você for pedindo, aqui ele gerou essa primeira versão, né, do menino com gato, ele gera algumas versões complicadas, né, nem sempre ele consegue adaptar completamente o estilo, você vê que ele acrescentou algumas coisas e perdeu essa referência original que estava ali, mas se você vai continuando pedindo para ele, em algum momento, eu fiz isso com várias ilustrações antes, é porque aqui eu apaguei os chats para não dar para ver minhas últimas pesquisas ali, coisa minha. Se você fizer isso aí, você vai ver que ele chega no momento que ele começa a ilustrar igual ou bem próximo, né, de qualquer desenhista ali, é claro, com mal acabado, muitas vezes com o dedo sobrando, essas coisas de que IAs fazem. Da mesma forma que ele faz isso, ele consegue também, né, copiar o estilo de texto de alguém, e de um jeito muito louco. Eu cheguei, por exemplo, a exportar algumas conversas minhas do WhatsApp, você tem como exportar as conversas do WhatsApp, e subi o arquivo aqui e pedi para ele escrever como se fosse eu. E eu fiquei surpreso porque ele conseguiu escrever como se fosse eu diversas vezes. Então eu peguei, por exemplo, um capítulo do meu livro que eu mesmo escrevi com as minhas palavras e depois eu pedi para ele fazer com base nesse texto, né? E na linguagem do autor, faça um texto. Eu expliquei nesse daqui o que é juros compostos, né? Explicando, vamos ver, por exemplo, aqui para vocês verem, explicando como funciona a negociação de ativos na Bolsa de Valores. Use o mesmo estilo textual do autor. E é impressionante. Porque com o meu próprio estilo, né, ele consegue. E com autores famosos, por exemplo, a J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter, etc., você consegue simplesmente, ele rouba mesmo o estilo de linguagem daquela pessoa e partindo disso ele consegue descrever qualquer outra coisa. Então você consegue criar continuações de histórias, você consegue fazer coisas impressionantes aqui de maneira assustadora. Porque ele aceita agora livros inteiros, em PDF, etc., então ele consegue aprender ali e utilizar da maneira como você quer. Isso aqui é só o começo dessa evolução. O Sora, ele tem criado vídeos agora, né? Não bastasse ele já ter pego desenho e texto, ele também consegue gerar imagens. Isso aqui tudo foi gerado com inteligência artificial, olha só.
faz nem sentido, meu Deus. É um vídeo agora, olha isso, é um vídeo de uma mulher andando por Tóquio, uma pessoa que não existe, gente. Ele simplesmente criou uma pessoa que não existe, e criou não só uma pessoa que não existe, como uma câmera, e consegue fazer coisas incríveis. Você consegue selecionar qual plano, qual a lente. Tudo. Tudo e qual vai ser usado. É incrível. Então, olha aqui. Então, agora também, provavelmente, esses lugares que vendem imagens hoje para o National Geographic e para essas coisas, eles em breve deixarão de ter essa comercialização, porque isso aqui atende boa parte das demandas da internet e até do audiovisual de modo geral. Então, a gente consegue ver aqui que ele tá fazendo. É óbvio que não é real ainda, não chegou no nível máximo do que dá para chegar. Aqui a gente já vê que gera imagens realmente impressionantes, assim. Se você quiser acessar depois o Sora, você pode ver, mas, meu Deus, é loucura, né? Dá pra imaginar que o emprego das pessoas que hoje em dia geram imagens irreais, por exemplo, de um Goblin, de alguma coisa ali pra essas animações, né, que utilizam 3D e etc. Essas pessoas, muito provavelmente, vão ser substituídas por engenheiros de IA, porque, cara, isso aqui é o começo da IA, né? Não é o final. Então não tem nada que produza uma imagem tão realista quanto isso aqui, porque é a própria realidade, né? E aí a gente pode ir elevando isso, os designers gráficos, né? Eu cheguei a produzir um rótulo esses dias para uma bebida também, usando o ChatGPT, e ele conseguiu fazer perfeitamente. Então, olha só, aqui, enquanto eu falava com vocês, ele pegou, ó, negociar ativos na Bolsa de Valores pode parecer um mistério, mas na verdade é um processo mais direto do que você imagina. A Bolsa de Valores, ele escreve como se fosse eu. Eu mesmo acharia que foi eu que escrevi isso. A negociação é toda feita de forma eletrônica, todo o processo rápido e acessível. Primeiro você precisa entender o que são ativos. Um ativo na linguagem de mercado. Ele escreveu do mesmo jeito. Depositar fundos, depois de abrir essa conta, ele explica do jeito que eu faria. Então, é impressionante. É impressionante porque ele usou até o mesmo estilo de linguagem que eu escrevi no livro, incluindo a pontuação e tudo. E aí, se eu pedir para ele basear ainda mais no meu estilo de escrever do Instagram e etc, que eu coloquei aqui outro arquivo para ele, olha só o que ele fez, né? Negociar ativos na Bolsa de Valores é um rolê que parece complicado, mas na real é mais simples do que você pensa. A Bolsa de Valores é tipo um mercadão onde a galera compra e vende ações de empresas. É o que eu falaria. É incrível. Eu, inclusive, estou arrependido de ter escrito 30 capítulos do meu livro. Eu poderia ter simplesmente escrito 2 e o resto eu poderia ter mandado o ChatGPT fazer. E além de tudo, agora ele conversa por áudio, então eu ainda só poderia contar a história pra ele e mandar ele escrever, né? Pra eu não ser obrigado a ter esse trabalho. E aí, o que você percebe, então, é que, além disso aqui, ele ainda poderia revisar o texto no final, procurando por erros. Revise o texto e procure por erros gramaticais. E aí, melhor do que qualquer outro corretor, ele também consegue revisar o texto e procurar por erros e coloca a vírgula no lugar certo, etc. Então, nem revisão a gente não precisaria ter. É impressionante, ainda poderia criar agora uma capa para um livro com essa temática, que envolva sardinhas e mercado financeiro e a cor vermelha. Pronto, para poder seguir nosso branding aqui. E olha só, ele vai produzir também a capa do livro. Bom, o que a gente tem visto então, né, é um medo generalizado de uma tecnologia que consegue fazer isso e está acessível para qualquer pessoa por uns R$100. Então, imagina quantas pessoas vão ser demitidas a partir desse processo aqui. Olha lá, a capa do livro, né? Ele produziu ali um livro mesmo, um mock-up já do livro. Muito legal, olha. Inclusive ficou ótimo. Eu até talvez usaria essa capa. Eu não sei se vocês sabiam em que ponto estava isso. Eu tenho brincado bastante com o IAs diferentes, o Dali e o Leonardo.ai, por exemplo. Eu usei aqui em diversas thumbs, né? A gente tá usando lá no canal também, na UVP Capital. A gente utilizou para várias coisas e eu acho uma tecnologia muito interessante. E aí começou-se uma crítica referente a isso e que eu acho que não é uma crítica completamente descartável, que é a IA, ela não tem uma capacidade de criação. Isso é uma verdade. Então isso aqui significa que a IA varreu a internet procurando por imagens de diversos autores e agora com um comando ela consegue imitar os estilos desses autores e com isso ela simplesmente gera uma imagem a partir de um trabalho que foi feito anteriormente. Tem pessoas dizendo que a IA então infringiu direitos autorais e está roubando os artistas ali que não receberam absolutamente nada em troca de treinar as IAs. Eu até considero que esse argumento ele poderia ser verdadeiro se a IA estivesse oferecendo um desenho próximo àquilo. Por exemplo, para quem faz as ilustrações da Pixar e etc., eu acho que a IA não poderia aceitar esse comando, né? Ela não deveria aceitar um comando, imita o estilo de artista fulano. Ela não deveria poder aceitar esse comando, porque isso é infração de direito autoral. Claro, ela vai pegar aquilo, vai varrer e vai utilizar modelos daquilo e vai criar uma imagem a partir do que aquele artista faz. Agora, dizer que ela não pode criar imagens porque ela viu referências é uma loucura, porque a IA, ela vê referências assim como qualquer ser humano. As pessoas permitiram que essas imagens fossem vistas, elas estão disponíveis na internet. Ela não permitiu que aquela imagem fosse utilizada, talvez. Agora, a IA está utilizando a imagem? Alguém consegue comprovar o plágio? Em alguns casos, a IA tem feito sim plágios específicos, mas normalmente quando ela é solicitada. Então acho que
desabilitando essa oportunidade de fazer isso, a gente teria um produto que, pelo menos legalmente, ele não infringe, né, nenhuma regra de direito autoral. Escrever como alguém não é uma coisa passível de crime, né? Se você não fez um plágio do conteúdo e da forma como foi feito ali, não é passível de crime. Um estilo de desenho também não. O ser humano também forma um raciocínio a partir de referências, mas entendo a crítica das pessoas e entendo o medo delas do mercado acabar saturado, né? Já era um mercado difícil de ilustração, etc. E agora a gente pode ir para um caminho ainda mais complicado. Você imagina, por exemplo, uma organização igual o Maurício Ricardo, né, que é dono da Turma da Mônica, se ele subir aqui acervo suficiente no IA dessa e mandar as novas cenas serem desenhadas, eu tenho certeza absoluta que a IA começa a copiar a Turma da Mônica em 24 horas, né? Eu pedi pra ele gerar baseado na Turma da Mônica e ele não conseguiu, né? Mas aqui, olha que interessante, né? Ele gerou um quadrinho, cara, bem original e bem bonito, assim, bem pintado, sem nenhum trabalho. Mas imagina que ele não foi treinado pra copiar, né, o estilo da Turma da Mônica. Se ele tivesse sido, ele teria chegado lá. Agora, quando você pede pra ele criar uma referência da Mafalda, que é do Quino, né, que já é um argentino, ele já chega mais próximo, acredito que por isso ser mais relevante nos Estados Unidos, né, e acho que se a gente pedir do Charlie Brown, ele consegue talvez chegar bem próximo, né, aqui do Quino ele já chegou, assim, muito mais próximo do que ele chegou. Vamos ver se ele consegue, passa copiando o estilo do Charlie Brown. Mas você repara que o texto ele não consegue criar, né? Então o texto aqui ele realmente tem uma dificuldade para criar. Então aqui você confere, olha só, ele já chegou bem próximo, né? Do estilo do Quino. Claro, tem várias interferências, assim, mas você consegue perceber ali que tem um traço do jeito do que o Quino desenhava, né? Só para vocês entenderem, a versão colorida dos quadrinhos é porque tem a preta e branca, né? Você consegue entender de onde que ele tirou a referência. Olha só, o estilo de pintar o cabelo, os desenhos, né? Eles lembram muito o narizinho, ó, bem bolinha e tal. Lembra muito. Quem é artista aí pode dar mais detalhes aqui. Mas eu sei que se você olhar as mãozinhas aqui e contar os dedinhos, vai tá faltando ou sobrando, viu? Aqui, ó. Olha lá, ó a mão onde tá. Você olha a imagem parece perfeita, mas olha essa mão aqui. Olha isso. E esse sorvete que não tem nada, só tem vento no sorvete. Então aqui você consegue ver que ele, com algumas referências, ele roubou o Charlie Brown, na verdade. Ele roubou o Charlie Brown, literalmente, né? Isso aqui, sim. A gente acabou de fazer a IA cometer um plágio. Eu queria que ela cometesse um plágio ao vivo. Ela acabou de cometer um plágio. Esse aqui eu considero esse plágio mesmo, porque é o próprio Charlie Brown. Esse aqui é o Charlie Brown, então tá até igual. Aqui tá o Charlie Brown, um quadrinho do Charlie Brown no parque e tal. E brincando. Até lógico, ele colocou muitas pessoas, ele não colocou... Eu não descrevi as cenas, eu poderia ter descrevido mais preciosamente, e tem várias vezes as mesmas pessoas, né, porque ele não conseguiu compreender muito bem. Foi um negócio meio Turma da Mônica que virou isso, mas assim, consegue perceber que ele tem a capacidade de reproduzir o desenho do Charlie Brown perfeitamente. E aí você deve estar se perguntando agora, Raul, então ferrou mesmo, né, os ilustradores provavelmente vão ficar sem emprego. De fato, se não desabilitar esse modelo aqui de poder copiar um artista específico, eu acho muito complicado, mas eu acho que isso aqui eles não vão conseguir manter, não dá para ser mantido no IA que simplesmente copia o estilo de alguém de escrever, e uma pessoa pública famosa, né? Porque não é um ilustrador genérico, o cara que desenhou o Charlie Brown, você vai lá e manda ele desenhar, ele poderia me desenhar com esse estilo, ele poderia criar um personagem, e daria pra gente desenvolver quadrinhos sem a existência de nenhum ilustrador. Então, inclusive, as pessoas que trabalham nessas empresas estão complicadas e etc. Mas o que a gente pode dizer disso aqui, e eu vou voltar muitos anos atrás, para poder te dar um outro argumento também, de que não necessariamente o mundo vai acabar, e que a gente vai perder o emprego, e todo mundo vai passar fome, e que as grandes corporações, elas vão dominar tudo, sem absolutamente ninguém ter como fazer nada. Primeiro porque a gente vive do consumo, então se não tiver pessoas ganhando salários na base da pirâmide, não tem quem vai comprar também as coisas. E daí se a gente não compra nada, essas empresas também não faturam. Então existe a necessidade de terem pessoas comprando, né, nas camadas debaixo da sociedade. Não dá pra se ter um mundo de bilionários. Quem vai lavar o carro deles? Eles estão preocupados com esse tipo de problema, então não tem muito jeito da gente deixar de ser empregado e etc, ou desse tipo de coisa, porque é impossível. É uma necessidade do capitalismo, o consumidor, né? Todos nós somos consumidores. E aí, eu vou voltar lá, no início da Revolução Industrial, a gente tinha de 1811 a 1816 um movimento chamado ludismo. O que é isso? É um movimento que surgiu dos trabalhadores têxteis ali, né? Eles temiam que as máquinas de tecelagem e fiandeiras ali substituíssem trabalhadores humanos. Por quê? Porque quando você olhava uma pessoa fazendo aquilo na máquina, precisava de muito menos gente, era muito mais rápido de se fazer e tinha uma preocupação que o trabalho artesanal, ele deixaria de existir e concentraria riquezas absurdas. E aí o que a gente viu acontecer de fato depois desse medo, e eles chegaram a quebrar máquinas e destruíram máquinas ali nesse período. A gente viu que vários empregos realmente que existiam naquela época, acendedor de luz, sei lá o que, texto e tal, foi automatizado.
a gente percebeu um aumento da produção humana. Então, se a gente produzia lá 2 blusinhas, né, a gente começou a produzir 100, mesmo com um trabalhador só, e depois 1.000, 2.000, e assim sucessivamente. Então, a gente viu um aumento gigantesco da produção. A gente viu, sim, uma concentração de riqueza temporária, mas depois a gente viu uma melhora das condições de vida para todo mundo ali, né, nos anos seguintes, e a gente viu uma menor precarização, né, do ser humano, porque se lá atrás uma pessoa precisava pegar pesado, sabe o que, fazer aquele tanto de coisa, foi diminuindo a quantidade de pessoas que precisavam fazer esse tipo de esforço, porque o ser humano começou a utilizar uma máquina para ajudá-lo, né? Que é o que a gente vê hoje. Você vai ver muitas vezes uma pessoa carregando lixo. Ela vai lá, tá carregando lixo e tem uma máquina, né, à disposição daquele ser humano, onde ele tá jogando o lixo ali dentro e tal. É claro que a gente ainda precisa pegar o lixo, mas a gente tem ali uma máquina que auxilia aquilo. E assim você vai ver várias pessoas. Um pedreiro antigamente tá ali, agora ele tem uma betoneira, né? Vai girando ali, vai fazer o trabalho para ele. A gente tem uma máquina sempre fazendo uma parte do nosso trabalho ali, e a gente juntou então o ser humano com essa máquina. Então a gente viu esse medo lá na Revolução Industrial, esse medo surge de novo, né, no movimento de computadorização. Então a gente tinha ali as máquinas de escrever, a gente tinha toda aquela coisa, a gente tinha diversos empregos associados a fazer essas coisas na mão ali, e diversas coisas que estavam semi-digitalizadas. Com a existência do computador, a gente começa a ter um monte de gente que pensou, porra, vai ficar todo mundo desempregado por causa dos computadores, etc. O que a gente viu? Um monte de gente trabalhando, programando os computadores, né, e criando sistemas e criando esse tipo de coisa. E agora a gente tem os medos associados à IA, né? O desemprego em massa, porque a IA, ela já se mostrou capaz de fazer muita coisa daquilo que o ser humano consegue fazer. O aumento, talvez, de uma desigualdade também é a mesma coisa, e a perda de controle, né, também com relação a isso, e ainda tem esses associados à privacidade e vigilância. Eu acho que a tecnologia é muito nova. Acho que os governos do mundo estão menosprezando o impacto que pode ter a IA. Acho que precisaria já, o nosso Congresso está discutindo, o Congresso da Alemanha, o Congresso dos Estados Unidos está discutindo quais são os limites de até onde a gente vai implementar isso aqui, antes de que isso comece a substituir mão de obra. Já está começando, tem estúdios inteiros demitindo pessoas, etc. Então acho que precisa ser conversado sobre isso, mas eu tenho a esperança também que a gente possa ver uma transformação dos empregos, né? A gente pode ver cada vez menos seres humanos em atividades maçantes e repetitivas, e a gente pode ver talvez a IA substituindo esses pedaços, mas eu acredito muito mais no ser humano utilizando a IA, né? Dando prompts ali, começando a utilizar ela na construção do trabalho, do que substituição completa, porque a gente vai sempre precisar desse elemento, desse fator humano ali, porque ela simplesmente reproduz aquilo que a gente já fez lá atrás. Ela não tá escrevendo quando ela diz isso, né? Quando ela diz que tá escrevendo, ela tá pegando um monte de conteúdo que seres humanos escreveram e reformulando. E a gente vai ter que cada vez mais ter IAs treinadas por seres humanos ali para finalidades específicas. Então, também tenho receio da velocidade, porque acho que a IA vai ser mais rápida que os outros movimentos, né, de industrialização, etc. Ela é muito mais barata do que os outros movimentos também. Construir uma máquina, porra, era um negócio absurdo, construir uma máquina de uma empresa de tecelagem, etc. Depois, na computadorização, um computador custava preços não possíveis e praticáveis, né? E agora a gente tá vendo uma tecnologia que, pô, sei lá, a partir de R$0 você começa a utilizar e você pode pagar 100, 200 reais aí, a gente consegue ter um IA trabalhando. Então, acredito que a velocidade e o custo aqui vai impactar bastante. A gente tende a ver, né, várias empresas começando a utilizar IA para fazer várias coisas. Você tá utilizando IA para alguma coisa? Porque aí o conselho que eu tenho para te dar o ser humano não vai ser substituído por um IA. Os seres humanos, os trabalhadores vão ser substituídos por alguém que trabalha usando o IA. Então, o mais provável é que você seja substituído por alguém que esteja usando a IA. É muito importante você se atualizar, começar a utilizar a IA para diversas coisas. Eu tenho utilizado, não dá para confiar na pesquisa dela ainda, mas quando você fornece informações importantes ali, você começa a conseguir chegar em algum lugar. Então, faça suas pesquisas, comece a se familiarizar um pouco mais, não tenha medo dela, utilize da melhor maneira possível. Raul, mas é a questão ética dela ter pegado essas obras e tal. Olha, eu acredito que se foi escrito de uma maneira nova e etc., eu não vejo muito esse problema. Eu já disse pra vocês, eu vejo problema sim nela roubar a forma como os conteúdos são feitos. Eu vejo problema neles roubarem a voz de uma pessoa e tal. Isso aconteceu também, né? Scarlett Johansson chegou a processar o ChatGPT porque ele tava usando a voz dela no negócio, né? Eles fizeram isso lá atrás. Acho que esse tipo de coisa a gente vai encontrar um caminho muitas vezes legal pra isso. Mas você não é liberal? Você acha que vai ser um caminho da lei? Eu sou liberal, mas eu aceito a forma como o mundo funciona, né? Eu não posso escolher a forma como eu quero que o mundo funcione. No mais, eu quero dizer pra vocês que todos os profetas do fim do mundo até hoje erraram. Todos. Nenhum acertou.
acertou, o mundo não acabou, a gente tem tido, desde que o capitalismo existe, né, uma melhora na qualidade de vida da população de modo geral. Raul, mas a concentração de renda nunca foi tão alta, etc. Pessoal, a gente nem tinha renda, né? Vamos lá, se a gente voltar para muito antes de 1800 ali, a gente vai encontrar escravidão no mundo, né? E a gente vai encontrar coisas muito piores, né? Então não tem muito como a gente falar de desigualdade quando uma pessoa nem poder ter propriedade podia. Nem nada. Ela era proibida de ter propriedade e ela era propriedade de alguém. Então acho que não dá pra gente dizer que o mundo tá piorando. E depois, se a gente observa, um rei da Idade Média ali, o cara não tinha um banheiro, né? É isso. E agora a gente tem água corrente, dá uma descarga, pelo menos na maior parte do Brasil e em vários países ao redor do mundo foi assim essa evolução. A gente tem gente que consegue comer e etc. Você tem a produção de alimentos, né? Que o cara vai ali, um saco de batata no Ceasa, né? Que antigamente seria vendido por valores absurdos. Ele tá lá jogado, muitas vezes até fora, né? O ser humano até joga comida fora. A gente tá num período muito específico, é óbvio, ainda tem gente passando fome, questão de distribuição e etc. Mas o mundo tem melhorado. Não dá pra dizer que os profetas do Apocalipse estão certos. O ser humano sempre conseguiu evoluir tecnologicamente e com isso aumentou a produção e aumentou cada vez mais coisas. Eu torço para que essa seja mais uma vez assim, né? Porque se não for também a gente vai ser destruído, acabar mesmo como espécie, porque não dá pra viver fora disso. Ou talvez a IA seja disruptiva e é o fim do capitalismo também. Então aí, se você é comunista, tem que ficar feliz, porque ela poderia talvez gerar uma ruptura tão grande que a gente não consiga mais reestabelecer a sociedade dos moldes atuais. Acabou o emprego de todo mundo, ninguém mais trabalha, pouca gente ficou com a fortuna existente no mundo, e o que vai acontecer? A gente vai ter problemas, as pessoas vão se rebelar. Então, se for esse o caso, você tem que torcer pra IA. Você que é um comunista raiz, né, que tá aí falando, porra, eu quero mudança desse sistema, então você tem que defender a IA, porque ela vai deixar mais evidente as contradições do capitalismo, é assim que vocês falam, e aí a gente vai ter uma ruptura total. E aí pronto, daí vocês fazem a Revolução Brasileira. E aí, olha aí, vira todo mundo comuna. Que tal? Eu acho que não vai dar em nada. Assim como todas as outras coisas, o ser humano nunca evolui e nem vai muito pra trás. A gente é um negócio meio gradual, a gente vai ir passinho de formiga, 2 passos pra trás, às vezes 1 pra frente, né? Mas a gente vai caminhando. Então acho que a gente tá chegando numa evolução legal. Espero, né, que eu possa mandar um IA gravar vídeo aqui pra vocês, assim que ela aprender a falar igual eu. Aqui eu tentei até agora, não chegou ainda, mas vai chegar. Vai chegar, e aí eu não vou mais gravar e vou ficar fazendo o quê? Vou ficar deitadão na minha casa. Vai ser maravilhoso, vou me aposentar, enfim. Ah, Raul, mas aí você não vai conseguir ganhar dinheiro, porque a IA vai estar fazendo esse trabalho. Eu vou sim, porque aí vem a lei e fala que o direito autoral é meu, porque a imagem sou eu. É isso aí, por isso que a gente tá defendendo aqui a lei, o rigor da lei, né? Porque senão todo mundo vai ser eu. Aí não vai ter jeito pra mim, aí vai dar ruim pra mim. Então, é isso. E se você quiser aprender a investir nas empresas de tecnologia, de IA, a gente fez aí uma lista interessantíssima lá na UVP. Ainda vou dar uma aula especial só sobre isso na próxima segunda-feira, né? Para os alunos da UVP, e você pode ter acesso a ela. O que você vai fazer? A UVP.br, faça a sua análise de perfil, porque se eles vão dominar o mundo, é melhor a gente estar do lado deles, né? Se não pode com eles, junte-se a eles. É esse que a gente segue sempre essa filosofia. Responde para mim aqui as perguntas, né? Raul, já sou aluno da UVP, quero ter acesso a essa aula aí. A UVP para sempre, já sabe, chama o suporte lá, fala, a UVP para sempre aí para reativar a sua UVP e você poder assistir essa aula que a gente vai ter segunda-feira. E aí você pode preencher aqui para mim esse formulário, preencheu, me conta como é que tá a sua vida financeira, aquela coisa, sei que lá, e se você for aprovado, você vai integrar aqui esse seleto time de alunos da UVP, mais de 18 mil alunos a gente já teve, e se você não aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Como é que você sabe que isso é verdade? Só ir lá e digitar a única verdade possível lá no Reclame Aqui. Você vai ver que a gente nunca teve uma reclamação exatamente por isso. A gente cumpre aquilo que a gente promete. Pode perguntar para qualquer pessoa que foi meu aluno, pode ir lá no meu Instagram ver se a pessoa foi meu aluno, etc. É verdade o que a Raul tá falando, um amigo seu já deve me conhecer, já deve ter sido aluno da UVP. Então é bacana, pode perguntar para todo mundo, porque a gente tem realmente uma imagem ilibada. Não confie em mim não, pesquise o nome dos meus concorrentes aqui nessa mesma plataforma que você vai ver só. O nome deles é mais sujo do que pau de galinheiro. Então um beijo para vocês e até amanhã.